Fala fiel, eu sou o Deco, mais uma vez sem o Guta, que ainda está viajando, mas a partir de quarta-feira no jogo contra o Água Santa ele já está de volta e os pós-jogos voltam ao normal, como vocês se acostumaram a ver aqui. Antes de falar do jogo, queria agradecer a todos vocês que assistem aqui o canal, que gostam de mim, gostam do Guta, gostam da gente, gostam do nosso conteúdo, porque isso proporcionou com que hoje eu fosse lá no lounge do Paulistão, dentro do campo. Pela primeira vez na minha vida eu fui credenciado num jogo de futebol e eu tive presente dentro do campo enquanto ele acontecia. Foi uma experiência surreal conhecer a Neoquímica Arena de dentro, passar ali pela área da zona mista. Cara, o túnel para entrar no campo é absurdo. Você entrar, você olhar, ver aquele estádio grandão, ver a torcida, ver o estádio enchendo de lá de dentro. É loucura, e eu só tenho a agradecer a todos vocês que acompanham a gente todo esse tempo, seja nas redes sociais, seja aqui no YouTube, mas fica o agradecimento aí do fundo do meu coração. Muito obrigado, vocês realizaram um sonho meu. Também agradecer ao próprio Paulistão, né, a Federação Paulista, que permitiu que isso fosse possível. E vamos falar justamente do Campeonato Paulista, onde o Corinthians é líder do seu grupo, segundo jogo, segunda vitória consecutiva, Corinthians 2, Velo Clube 1, primeiro jogo na Arena em 2025, um jogo que começou com o Corinthians com mais ímpeto no jogo, parecia que ia ser um jogo tranquilo. Acho que todo torcedor corintiano que fez uma prévia para a partida, fez ali um palpite, colocou uma goleada. Eu, por exemplo, falei 4-0, teve um parceiro que assistiu o jogo do meu lado lá, falou que ia ser 3-0. O corintiano foi hoje para a Neoquímica Arena muito confiante de que ia haver um show de futebol pelo nível do Velo Clube, né? Um clube que não enfrentava o Corinthians, por exemplo, há 46 anos, não figurava a primeira divisão do Campeonato Paulista mais ou menos por esse tempo. É um clube desconhecido praticamente, com todo o respeito ao Velo Clube, e que o corintiano esperava que o Corinthians ia passar o carro. Só que tem um detalhe muito importante, que esses clubes de interior, eles se preparam pro Campeonato Paulista. Eles se preparam muito cedo, eles têm uma pré-temporada muito antes, desde novembro eles estão treinando para jogar o Campeonato Paulista. A maioria dos clubes que não tem divisões, como a Série B ou a Série A, fazem isso, e por isso o Velo Clube tem um ímpeto, tem uma força física muito maior que os jogadores do Corinthians que se representaram há 12 dias atrás. Então, a gente vê um começo de jogo que o Corinthians tecnicamente é muito superior, domina a bola, toca mais a bola, mas ainda dá uns sustos. No primeiro tempo isso acabou não ficando tão evidente, como um pouco mais evidente no segundo tempo. Quando realmente, no começo do jogo, eles tomam conta da partida. Não tomam conta, né? Mas quem tem mais a bola naquele começo, quem chega mais perto do gol, quem está mais próximo do gol adversário de fazer o seu gol, era o Velo Clube, apesar do pênalti que o Romero desperdiçou depois do segundo tempo. Quem estava mais próximo de fazer o segundo gol no momento em que sai o gol do Velo Clube era o Velo Clube. Então foi um gol merecido naquele momento, justamente porque é um time que fisicamente estava sobrando e o Corinthians estava em outra rotação. Eu acho que o motivo do Corinthians ter levado o gol e do Corinthians ter marcado o gol é o mesmo, que são as substituições, que ao meu modo de ver foram tardias. Eu acho que no intervalo já dava para ter feito algumas mudanças, como o caso do Carrijo, que para mim foi muito abaixo no jogo de hoje, não conseguiu ser o mesmo da temporada passada. Mas eu acho que a demora por essas substituições acabaram permitindo que o Velo Clube sobrasse fisicamente, chegasse mais no gol do Corinthians, porque é um time tecnicamente muito abaixo, então no físico eles tinham que sobressair. E eles estavam conseguindo fazer isso. A pressão do Velo Clube foi muito bem feita na saída de bola do Corinthians, conseguiram roubar algumas bolas ali da intermediária para trás e conseguiram criar oportunidades porque o Corinthians permitiu que isso acontecesse. A partir do momento que o Corinthians sofre o gol e tem as três mudanças, que entra Thales Magno, Memphis e Alex Santana, o Corinthians melhora no jogo. E é nítido a mudança, porque logo de cara já tem uma grande oportunidade com o Memphis que ele desperdiça. O Thales começa a mandar no jogo, começa a criar um monte de oportunidade no campo de ataque, e numa dessas sai o gol dele, que se não me engano foi 5, 6 minutos depois do Corinthians ter sofrido o seu gol. Então realmente as substituições fizeram esse efeito, porque você coloca pulmão novo na equipe, coloca gente que estava confiante, como foi o caso do Thales, que estava muito bem no outro jogo, o Alex Santana que já estava com um pouco mais de ritmo, porque jogou a primeira partida também, e o Memphis, que é um extra classe. Não foi um bom jogo, eu acho que isso está bem claro e nítido para todo mundo, que o Corinthians não teve o seu padrão de atuação que a gente se acostumou a ver no final de 2024, com a nossa sequência de 9 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. Mas nesse começo, a gente aprendeu isso ano passado, que o começo do Paulistão ele não é sobre convencer, não é sobre apresentar um bom futebol, é sobre vencer, é sobre conquistar esses pontos, porque esses são os mais difíceis. Do começo do campeonato, quando outras equipes do interior elas estão num nível muito acima de treinamento, e a gente voltando de pré-temporada, aliás, começando a pré-temporada agora direto com as rodadas do Campeonato Paulista, tem que somar esses pontos. Ano passado a gente ficou fora
da zona de classificação justamente por isso, porque não focou no começo da competição, teve 5 derrotas consecutivas, o time não jogava nada, ficou tentando achar um time naquele momento e não deu certo. Hoje o importante é vencer, e é normal que pelo menos nessas 3 primeiras rodadas o Corinthians sofra contra equipes que não são do padrão Série A, digamos assim. A partir da 4ª rodada contra o São Paulo, o Corinthians tem que demonstrar um nível maior, porque é um clássico, porque já tem ali 4 jogos de margem, já tem 2 semanas que o time voltou a atuar de fato e tem que apresentar um futebol melhor. Mas nesse momento não é de nenhum nível de preocupação que o Corinthians não demonstrou um bom futebol, que alguns jogadores foram abaixo hoje do que a gente se acostumou a ver eles jogarem, mas é fato de que a gente espera mais. A gente espera mais esse time e a gente sabe que tem capacidade de entregar. Mas como eu falei, nesse momento é sobre somar pontos, é sobre você conseguir essas vitórias que são importantes. E mais pra frente, ali passando mais alguns jogos, a gente consegue começar a cobrar desempenho, principalmente porque tem decisões pela frente, vai ter os clássicos, que nessa primeira fase do Campeonato Paulista é muito importante, vai ter a fase final também, que querendo ou não tá tão distante assim do nosso horizonte, e tem o mais importante, que é a primeira fase da Libertadores, que a gente tem que se classificar para a fase de grupos. Vamos para as notas então, eu vou deixar bem claro aqui que como eu vi o jogo de dentro do campo, a minha visão é muito diferente de quem viu da arquibancada. Eu posso falar algumas atrocidades aqui nas notas, mas eu vou falar o que eu vi, o que eu consegui ver do jogo ali da posição de onde eu estava, atrás do gol que saiu, o gol do Coronado. Eu estava ali no setor sul da Neoquímica Arena, então eu vou falar o que eu consegui ver dali, e é isso. Me desculpa aí se eu cometer algum crime nesse meio de caminho. Vamos lá, Matheus Donelli. Gostei da partida do Donelli, obviamente não foi tão boa contra a do Bragantino, porque contra o Bragantino ele foi mais exigido. Teve que fazer mais defesas e foram defesas um pouco mais bonitas, mas ele teve que fazer isso também no jogo de hoje. No primeiro tempo ele foi muito mal com uma saída de bola com os pés, muito mal, mas ele recompensou com uma bela de uma defesa que salvou o Corinthians naquele momento de tomar um empate. Cara, fez defesas importantes, não comprometeu, o gol não foi culpa dele, teve essa falhinha, eu vou deixar o Donelli com nota 8. Mateuzinho, muita correria, participou relativamente pouco dos lances de ataque do Corinthians, passou bastante ali pela direita, tentou aparecer para o jogo, mas ele não foi tão acionado assim, e defensivamente não sofreu, eu vou deixar com nota 6,5. O André Ramalho, para mim, fez uma bela partida, falhou em nenhum momento, muito forte pelo alto, muito forte por baixo também, jogando de maneira inteligente. Eu lembro que teve acho que 2 puxadas de contra-ataque que ele mata, porque o jogador foi tentar driblar ele e com a experiência, tipo, ele só fechou a perna ou só parou ali no lugar, a bola bateu nele e o Corinthians seguiu na jogada. E como sempre, a saída de bola dele, muito importante para o Corinthians conseguir desafogar em alguns momentos quando necessário. Nota 7,5 para o André Ramalho. Pô, acho que eu supervalorizei a nota do Donelli, viu? 7,5 para o Donelli também e 7,5 agora para o André Ramalho. O Kaká. Cara, o Kaká, tecnicamente, ele é bem abaixo. Bem abaixo. Eu acho que isso é nítido para todo mundo. Cedeu 1 ou 2 escanteios, se não me engano, hoje que não precisava. Com a bola no pé é um pouquinho aterrorizante em alguns momentos. Quando ele tenta sair jogando ou quando ele tenta driblar na zaga também, que não sei por que ele faz isso algumas vezes. Eu acho que falta para o Kaká um pouco mais do que o Gustavo Henrique se tornou. Porque o Gustavo Henrique era um zagueiro que era extremamente criticado e virou o zagueiro arroz com feijão. A bola chega, ele não quer saber de nada, ele bica para longe, joga para o alto, que seja. O Gustavo Henrique se tornou o zagueiro arroz com feijão e eu acho que falta um pouco disso para o Kaká nesse momento. Fazer um pouco mais o simples, mas apesar disso ele não foi mal hoje. Ele recupera algumas bolas na velocidade, mas o fato é que quando ele tá com a bola no pé, eu fico em pânico. Vou deixar o Kaká com nota 5,5. O Bidu. Cara, no primeiro tempo ele foi importante para fazer a saída de bola em alguns momentos, para levar essa bola até o ataque. Chegou na linha de fundo, mas no segundo tempo achei que ele prendeu um pouco a bola demais em alguns momentos. No ataque nem tanto, mas na defesa bastante. Não foi bem também para chegar no fundo, principalmente no segundo tempo, mas querendo ou não, quem dá a assistência pro gol do Thales é ele. Assistência porque é o passe, o Thales faz toda a jogada e faz o gol. Cara, vou deixar o Bidu com nota 6,5 também. Mas eu acho que também tá um nível abaixo do que a gente viu dele ano passado. Não é o Bidu de 2024 ainda, mas é cedo ainda para falar qualquer coisa do primeiro jogo dele na temporada. Ranieri, o melhor em campo na minha opinião. Um monstro. Correu feito um maluco. O companheiro de volância dele, que hoje foi o Rian, para mim jogou muito discreto e foi discreto principalmente porque o Ranieri tomou conta do meio campo do Corinthians. Correu feito um maluco, até o final do jogo estava conseguindo pegar essa bola no campo de defesa do Corinthians e fazer a transição para o campo de ataque. Desarmou feito um maluco, deu carrinho pra cacete.
Cara, 8,5 pro Ranieri, que partidaça dele. E o Rian, que nem eu falei, achei muito discreto. Não participou tanto assim do jogo como eu esperava, principalmente depois dele ter dado uma assistência e ter entrado bem contra o Bragantino. Sei lá, nota 6 pro Rian. O Carrilho, pra mim, eu acho que vai ficar com a menor nota do time titular. Talvez só não menor que a do Romero, que acabou perdendo o pênalti. Mas um pouco decepcionado com a partida do Carrilho, porque perdeu a bola muitas vezes no campo de ataque. Errou alguns passes também, que ele tentou forçar um pouco. Não gostei da partida do Carrilho. Vou deixar com nota 4,5, vai. Igor Coronado, autor do primeiro gol do Corinthians em 2025, primeiro gol de falta dele com a camisa do Corinthians. O corintiano se acostumando a ver gol de falta, né? Vimos 2 do Garro e 2 do Memphis no ano passado e agora já começamos com gol de falta do Coronado também. Gostei da partida do Coronado no sentido de que ele participou muito do jogo, fez o gol dele, que é importante, e é um gol que um meia, que nem ele, clássico, tem que fazer, gol de fora da área, gol de falta, gol inclusive de falta que ele sofre a falta, em que ele tenta fazer a jogada, tenta deixar, se não me engano, o Yuri na cara do gol e acabam pegando ele. Mas eu achei também que o Coronado errou muito, tá ligado? Eu acho que ele foi intenso, ele buscou o jogo o tempo todo, mas errou muito passe. E alguns passes que eram mais tranquilos dele realizar. Eu lembro de uma jogada que foi bem na minha frente, pelo lado direito do ataque do Corinthians, que ele sai e o Yuri tá fechando pelo meio. Ele força o passe um pouco demais e cai na mão do goleiro. Tentaram 2 vezes essa jogada pro Yuri, se não me engano, ou uma foi pro Romero, não lembro agora direito, mas se não me engano as 2 foi do Coronado. Forçou muito passe, errou alguns, mas vai ficar com nota 7, pelo 7,5, vai. 7,5 porque participou muito, mas essa era uma partida para olhar pro Coronado e deixar ele com nota 9. Porque ele teve capacidade de fazer isso, de pegar essa bola, de deixar companheiros na cara do gol, de fazer jogadas melhores, só que errou muito passe e eu acho que foi um pouco além da conta. Pode ser que seja começo de temporada, espero que sim, mas o fato é que foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Romero não vinha fazendo uma partida ruim até aquele momento, não vinha. Mas ele perde um pênalti que ele bate mal. E um pênalti onde até parece que criou uma intriga no Corinthians, depois do story que o Roberto postou principalmente. E pelo que eu vi também, eu vi o Yuri puto depois que o Romero perdeu o gol. Cara, o primeiro tempo do Romero, ele tenta prender a bola em alguns momentos, ele tenta fazer jogada, ele tenta driblar, mas não estava fluindo. Ele conseguia fazer as jogadas de aproximação dele, junto com o Bidu principalmente, mas ele rodou bastante, chegou a cair até pelo lado direito em alguns momentos, mas não foi efetivo. E na hora do pênalti ele bate mal. Ele bate mal o pênalti, ele toma pouca distância, ele telegrafa praticamente onde ele bater. E o Romero, eu tô do lado do Yuri nessa. O Romero nunca foi um bom batedor de pênaltis pelo Corinthians. Ele bate bem, que eu me lembro. Ele bate muito bem o pênalti contra o Grêmio na Copa do Brasil no ano passado. Em 2017, contra o Brusque, na Copa do Brasil, ele faz o pênalti que classificou o Corinthians, mas ele era o jogador das alternadas. Entre os 5 primeiros, ele não foi nenhum que bateu. E ele bate muito bem o pênalti na final do Paulista de 18. Além disso, ele perde esse pênalti hoje. Ele perde de maneira patética o pênalti contra o Botafogo ano passado, no jogo que o Garro faz de pênalti depois também, porque o Romero bateu muito mal o primeiro. E ele perde contra a Ponte Preta, se não me engano, em 2016. O Romero, ele nunca foi um cara que se caracterizou por bater pênalti. Enquanto isso, o Yuri, a gente se acostumou a ver ele batendo bem em pênaltis. O único pênalti que ele erra, se eu não me engano, é contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil de 23. De resto, o Yuri sempre pegou a bola para bater o pênalti e sempre bateu muito bem. Então eu também não entendi a escolha pelo Romero naquele momento. Parece realmente que foi uma questão de ego, tá ligado? Que o Romero, por ser o artilheiro da arena, por ele tem um pouco disso também, né? Falou na primeira coletiva que ele deu no ano, que ele é o cara que decide sempre. Eu acho que teve um pouco de ego do Romero sim para bater esse pênalti. Eu acho que o Yuri tá errado de expor isso na rede social, mas quer dizer, indiretamente, né? Mas o fato é que teve um pouco de ego para bater esse pênalti sim. A partida do Romero ficou muito marcada por causa disso e vai ficar com a menor nota do jogo por conta disso. Vou deixar o Romero com nota 3,5. Nossa, falei pra caralho no Romero, desculpa, rapaziada. Mas vamos lá. Yuri Alberto teve algumas oportunidades para chegar perto da área de fazer o gol, quase fez um de encoberto, inclusive, mas um nível um pouco abaixo do Yuri também. Deu um chapéu no primeiro tempo, que foi praticamente a única participação um pouco mais marcante dele, porque todas as vezes que ele chegou perto do gol, a bola não chegou no pé dele de fato, muito por conta do Coronado, que não conseguiu achar ele nesse momento, mas tentaram algumas bolas longas para ele que ele não conseguiu finalizar elas. Cara, foi muita correria,
pouca participação no jogo, nota 6 pro Yuri. Aí vamos pros 3 que entraram. Vou começar pelo Thales, autor do gol, que entrou e mudou o jogo completamente. Foi o jogador que criou as melhores jogadas do Corinthians na partida. Logo que ele entra, ele deixa o Memphis numa condição maravilhosa para finalizar, mas ele acaba escorregando e perde o gol. E ele faz uma jogadaça para fazer o gol dele, o gol de fora da área, segundo gol dele na temporada. Que momento vive o Thales Magno, que vai ficar com nota 8, para mim o segundo melhor da partida, só atrás do Ranieri, porque jogou os 90 minutos e foi um monstro. O Memphis entrou bem, achei extremamente inconsequente em 2 lances no campo de defesa do Corinthians. Um deles ele domina bonito e dá um drible, aí ele tira outro da jogada e na hora de tirar o terceiro ele perde a bola. Teve outro lance também que ele estava na marcação, ele tentou telegrafar o que o cara ia fazer, o cara passou livre. Então acho que o Memphis tem que jogar um pouquinho mais sério, apesar de que eu achei que hoje eu vi ele correndo um pouco mais, sabia? Tipo, os piques dele, eu achei que ele estava um pouco mais veloz que a temporada passada, talvez ele seja um pouco menos pesado. Só que o fato é, por favor, para de ser inconsequente. E perto do gol, do meio pra frente, o Memphis jogou muito bem. Teve 2 finalizações excelentes, onde ele quase faz gol. Teve uma até que eu achei que ele poderia ter finalizado, mas ele acaba esticando a bola lá na ponta, tentando achar um cruzamento, se não me engano era do Bidu. Nota 7 pro Memphis, que entrou, era para ser maior, era para ser 7,5, 8, mas eu vou tirar pela inconsequência do senhor Memphis Depay. O Alex Santana recuperou algumas bolas no meio campo, conseguiu levar elas para o ataque, mas não teve nenhuma grande participação no jogo também não, nota 6. O Pedro Raul, ele entra brigando, ele corre, ele disputa algumas bolas pelo alto, corre por baixo também para tentar pegar, recuperar algumas bolas para o Corinthians, nota 6,5, eu achei até que entrou um pouco melhor do que o Alex Santana. E entrou também o Martins, que mais uma vez ele se mata dentro de campo, ele corre feito maluco, ele sofre falta, ele apanha, ele tá na ponta esquerda que não é a dele, ele vai pra ponta direita que não é a dele, mas quando você precisa dele lá atrás para defender, ele sempre tá lá e correndo feito um doido. Cara, nota 6,5 do José Martins, eu acho que é o jogador com mais potencial do banco de reservas do Corinthians de tornar titular em algum momento nessa temporada, porque é a disputa dele contra o Ranieri, e se o Ranieri der brecha, eu acho que o Martins passa na frente, e eu acho que talvez o mesmo valha pro Yuri Alberto e pro Memphis Depay, que são os jogadoraços do Corinthians, e eu acho que eles 100% não tem como tirar nenhum dos dois, mas a mesma coisa do Ranieri, se eles derem brecha, eu acho que o Thales passa voando para pegar essa vaga, porque esse começo dele de temporada e o momento do Thales em geral com a camisa do Corinthians é muito bom, acho que em nenhum momento deixou a desejar. E vamos para a última nota, que é do Ramon e do Emiliano, que assim, eles armaram o time da maneira correta, né? Colocaram mais titulares hoje. As substituições deles foram certas, mas para mim foram um pouco tardias e acaba perdendo um pouco de nota por conta disso, mas acaba ganhando também porque colocou o Yuri e o Memphis que foram muito... O Yuri e o Memphis não, o Thales e o Memphis que foram bem na partida. Mano, nota 8, né? Não tem muito do que reclamar. O time ganhou, não jogou tão bem assim, mas é natural pro começo de temporada. Ele mexeu bem na hora que precisou mexer e o Corinthians ganhou. Então é isso, rapaziada. Tá entregue mais um pós-jogo. Me perdoa se eu cometi algum crime aí nas notas de novo. É muito diferente ver o jogo de dentro do campo, é mais difícil de dar uma analisada e tal. Principalmente porque eu tentei gravar alguns lances, então você acaba se distraindo. Mas essa é a visão que eu tive da partida de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Deixa seu comentário aqui também o que você achou da partida. A gente volta quarta-feira já em dupla de novo pra falar de Corinthians e Água Santa. Tamo junto, vai Corinthians!